Olá, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos de André Luiz. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 12 do livro Nosso Lar, intitulado O Umbral. E desejamos que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações, em todos os nossos lares. Pois bem, André Luiz tinha acabado de fazer uma visita bem extensa a nosso lar, aos ministérios, às praças, às instalações do nosso lar. Ele ficara muito surpreso, né? Agradavelmente surpreendido pelas belezas de nosso lar. E depois dele receber todas essas elucidações, né, de Lísias, ele tinha um desejo de conhecer mais sobre determinados assuntos que ele ouvira falar. Por exemplo, as referências a espíritos do umbral, né? Ele tinha muita curiosidade sobre isso. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria umbral? Pergunta André Luiz. Ele conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através de sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, e aqui assistira obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, ele nunca tivera notícias. Então, o primeiro encontro com o generoso visitador, quer dizer, Lísias, né? Minhas perguntas não fizeram-se esperar. E Lísias ouviu-me atencioso e explicou. Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Ainda fez uma certa brincadeira com ele a respeito. Nós sabemos que André Luiz ficou lá aproximadamente aí, entre 8 e 9 anos. 8 anos e algum tempo ele ficou lá. Né? Mas aquilo que nós já tivemos comentando, né? A pessoa não tem noção da passagem do tempo, uma região com muita escuridão, com muita névoa. Quando não está muito escuro, tem uma névoa esbranquiçada que a pessoa não consegue ver bem o que é dia, o que é noite. Né? De qualquer forma, ele estava curioso para saber agora informações mais detalhadas sobre o que era de fato essa região. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou Lísias, começa na crosta terrestre. É uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários, a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça e nem a paixão é amor. Então, Lígias começa a explicar para André Luiz a questão do umbral, mas falando a respeito das nossas falhas, dos nossos erros quando encarnados. Nós sabemos, por informações do mundo espiritual, que muitas das nossas encarnações são preparadas previamente. Né? A grande maioria dos espíritos, que André Luiz chama de espíritos medianos em evolução, que é aqueles que não são nem conscientemente maus, nem elevados na condição do bem, quer dizer, fica aquele meio termo. Nós temos débitos do passado, mas temos alguns créditos já conquistados, então nós somos espíritos medianos em evolução. Os espíritos medianos em evolução, na sua grande maioria, eles passam por serviços de planejamento de reencarnação e ali ocorre, né, uma programação para a sua próxima existência. Essa programação ela visa as realizações construtivas que nós podemos fazer e devemos fazer na nossa existência. Evidentemente que não há uma programação
para realizarmos o mal de forma nenhuma. Isso seria pelo nosso livre-arbítrio que estivesse mal direcionado. Porém, as realizações construtivas, os espíritos orientadores programam para nós, entendendo que nós somos capazes de realizar aquele programa. Se nós o cumprirmos parcialmente, como acontece com a maioria, nós voltamos com mais alguns créditos. Se nós cumprirmos totalmente o programa destinado às realizações do bem, às realizações construtivas, nós voltamos na condição que ele chama de espírito completista. Isso está bem explicado depois, vou mostrar para vocês, no livro Missionários da Luz. Mas também podemos, lamentavelmente, não cumprir absolutamente nada do que foi programado na existência e darmos uma guinada no sentido contrário, né, desta programação e realizarmos ações negativas. Neste caso, nós então voltaremos com mais débitos ainda acumulados em nossa existência perante as leis divinas. Pois bem, continua Lísia aqui falando, né? Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Quer dizer, se nós cumprirmos corretamente aquilo que está programado para as nossas realizações construtivas, né, nós rumamos na direção de Deus. Quer dizer, significa que conseguimos algum progresso naquela existência. Somos recebidos por amigos na nossa desencarnação no plano espiritual e somos incentivados a continuar essa linha de progresso no plano espiritual. Ou seja, nós não vamos passar por nenhuma situação de sofrimento, porque trabalhamos com o nosso coração, com o nosso sentimento, com o nosso desejo de ajudar o próximo, enfim, tudo que podemos fazer na nossa existência em benefício da família, né, da profissão, as nossas ações corretas na existência, nós estaremos caminhando na direção do progresso espiritual e estaremos acumulando créditos naquela existência. Então, ao passarmos para o outro lado da vida, estaremos caminhando na direção do Senhor, ou seja, receberemos amparo dos amigos para darmos continuidade ao progresso espiritual que teríamos já iniciado na existência pregressa. Pois bem, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado, relendo, né, da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem que não cumpre a sua obrigação, digamos assim, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Mas André Luiz não estava compreendendo com mais detalhes essa explicação de Lísios, gostaria de ampliar a sua compreensão, quando Lísios, então, procurou explicar de maneira assim, muito clara, fazendo uma comparação interessante. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Esta roupa suja é o corpo causal, quer dizer, o perispírito, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. E ao reencarnarmos, quando estamos encarnando com uma quantidade maior de erros, é como se carregássemos uma roupa suja, entre aspas, para ter que lavá-la, né, nos tanques da vida humana. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem dessa roupa suja, os nossos erros, né, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir, né, a essa sujidade, essas sujeiras, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então, o umbral funciona, portanto, como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial
onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ora, reencarnamos. Ulisses faz uma comparação assim bem humorada, como se levássemos uma roupa suja para a reencarnação. Essa roupa suja é uma comparação simbólica dos erros todos que nós carregamos, mas que nós estamos com o desejo de corrigir. Pois bem, ao reencarnarmos, se nós não corrigimos esses erros, e se, por outro lado, nós aumentamos a quantidade de erros, aí, ao desencarnarmos, naturalmente, que nós não podemos voltar para regiões mais elevadas, onde seríamos recebidos com carinho, com atenção, porque nós estamos com a mente ligada, questão de vibrações, nós estamos com a mente ligada a essas regiões de sofrimento. Então, nessas regiões de sofrimento, nós vamos esgotar em prestações os resíduos mentais negativos que acumulamos naquela existência última. A imagem não podia ser mais clara e mais convincente. A imagem, não havia como disfarçar a minha justa admiração. André Luiz continuou falando. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. Agora ele vai explicar um pouco mais sobre a questão do umbral. O umbral é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo aquilo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas, olha que interessante aqui, né? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes. Olha só. Há legiões compactas de almas resolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação, mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, as criaturas que vão para o umbral, é claro que a permanência sempre é transitória, sempre se fica relativamente um tempo ali só necessário para a pessoa esgotar os resíduos mentais e ter nova oportunidade de reencarnação. Mas o fato é o seguinte, que as criaturas que não são suficientemente perversas para serem enviadas à colônia de reparação mais dolorosas, nem são bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação, elas são recambiadas naturalmente para o umbral. Agora, se forem criaturas muito cruéis, muito perversas, que agiram profundamente contra as leis de Deus, neste caso, eles têm áreas até de maior sofrimento do que o próprio umbral. Eles têm zonas de muito sofrimento e depois, mais oportunamente, nós falaremos para essas zonas onde o sofrimento é bem maior ainda do que no próprio umbral, que são as regiões chamadas de trevas. Né? Pois bem, ele continua falando aqui, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Quer dizer, gente, existe a lei da afinidade entre os espíritos. E essa lei de afinidade é comandada pelas próprias vibrações que as pessoas emitem. E elas são recebidas pelos outros irmãos. É o próprio pensamento que nós emitimos. Ora, se nós emitirmos pensamentos negativos, pensamentos de vingança, de egoísmo, de inveja, de vaidade, naturalmente entraremos em sintonia com quem? Com as criaturas que emitem pensamentos semelhantes e estaremos nessas regiões de sofrimento o tempo que for necessário. Né? Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente na Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o trem não aparece. Pois é, o umbral está repleto de desesperados,
né? Porque não encontram o Senhor à sua disposição, né? E após a morte do corpo físico, sentindo que a coroa da vida eterna é uma glória intransferível daqueles que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e se demoram em mesquinhas edificações. Está bem colocado aqui, das pessoas que se revoltam contra as realidades da vida e querem privilégios e benefícios que eles não têm condição de receber. Então, eles permanecem numa situação de revolta. Pois bem, nessa situação, nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas estes núcleos possuem infelizes, possuem malfeitores, possuem criaturas vagabundas de várias categorias. É uma zona de carrascos e vítimas, de exploradores e explorados. Muito bem explicado. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar, então? Não há por lá defesa, organização? O mentor, o amigo, né, Liz, sorriu e falou: organização é atributo dos espíritos organizados. O que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão, e todos gritam e ninguém tem razão. Quer dizer, é uma comparação interessante. Não há organização porque ali não há espíritos capazes de colocar essa organização. Não são espíritos organizados. O viajante distraído perde o trem. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, eu posso dar-lhe. Não obstante as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Olha que informação, né, de importância, profunda importância aqui para nós. Nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao socorro espiritual. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. A interligação mental das criaturas encarnadas com aquelas que estão no umbral. Essa interligação se faz pelo pensamento, evidentemente, né? Então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens, repetindo um pouquinho aqui. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados. Quando emitimos pensamentos, é possível que nosso pensamento produza formas transitórias, que são ideoplastias, produtos do nosso próprio pensamento, sejamos nós encarnados ou desencarnados, né? Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, ele é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre, presentemente, ainda não pode compreender. Não temos equipamentos para isso. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures, fazendo alguma coisa em outro lugar. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. É a questão da lei das afinidades espirituais. Se emitimos vibrações, né, mentais numa determinada elevação de pensamento, essas vibrações vão se ligar a vibrações de outros companheiros queridos que estão emitindo vibrações mais elevadas. Porém, nós emitimos pensamentos negativos, de violência, de crueldade, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, aí nós teremos uma sintonia com quem? Com aqueles que emitem os mesmos pensamentos que se afinam conosco. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível
que se segue a humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Por quê? Se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil pelas labaredas e ondas de fumo com que defrontam os bombeiros, para cuidar, os missionários de umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário, então, muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Então, a renúncia desses trabalhadores do bem, que estão ligados ao Ministério do Auxílio e que constituem grupos de socorro aos sofredores do umbral, é uma renúncia assim, de um valor muito grande, porque eles estão lá diante de fluidos muito pesados, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas, e eles vão ajudar, eles vão fazer da melhor forma que podem em benefício desses irmãos, mas entendamos que os irmãos ainda, eles não compreendem esse auxílio que estão recebendo. Então, é um trabalho de renúncia muito grande, porque você ajuda a quem ainda não compreende por que está sendo ajudado, ou como está sendo ajudado, não sabem o motivo. Então, são pessoas ainda em situação de desequilíbrio. Né? Interromper as silícias e, sumamente impressionado, exclamei. Aí o André Luiz vai dizer agora, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por alguns instantes, acentuou ao despedir-se. Será que você se sente com preparo indispensável a semelhante serviço? Lígia deixa uma interrogação com o André Luiz. Claro que o André Luiz ia passar por todo um processo de amadurecimento, de preparação, de aprendizado quanto à questão do socorro espiritual, que mais tarde ele poderia mesmo trabalhar em benefício desses sofredores. Mas, evidentemente, que naquele momento ele ainda estava recém-chegado em nosso lar, ainda em tratamento, e essa frase que ele disse, que ele gostaria muito de trabalhar nessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual, né, do esclarecimento, verdade? O Olígias pergunta, será que você se sente com bastante preparo, né, para esse tipo de serviço? Fica colocado porque realmente, para que nós estamos no mundo espiritual, se nós desejamos trabalhar no bem, é preciso o devido preparo para fazê-lo. Comparemos a situação desses profissionais que trabalham em emergências médicas, nas ambulâncias, no SAMU, por exemplo, tem profissionais muito treinados, os médicos, os enfermeiros, que vão para atender situações graves de acidentes, eles têm que estar bem treinados para que possam dar ali o melhor socorro possível àquelas criaturas que foram vitimadas por um acidente. Então, comparativamente, no mundo espiritual, nós temos que ter um preparo bem elaborado, de conhecimento e também de abertura do nosso coração, né, de sentimento em benefício desses irmãos necessitados. É possível preparo? Perfeitamente que é. Se nós nos dedicarmos, né, a esse preparo, vai chegar num ponto que os mentores dirão, olha, agora vocês já estão preparados, vamos começar a participar das equipes de socorro que vão atender aos nossos irmãos em sofrimento. Então, é isso que tínhamos que falar a respeito deste capítulo muito bom, que é o capítulo 12, Umbral, e desejar novamente que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Um abraço a todos.